Começa agora, ao vivo, mais um especial coronavírus. Estamos aqui para debater temas relacionados à pandemia que afeta todos nós. No Brasil, já são mais de 125 mil casos confirmados da Covid-19 e 8.536 mortes, segundo os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde. Mas existem algumas cidades que têm conseguido, de certa forma, evitar o aumento da transmissão do vírus. É o caso de Belo Horizonte, por exemplo, que recentemente ajudou o estado do Pará e até recebeu pacientes de lá para serem tratados na capital mineira. Para a gente entender o que tem sido feito lá em BH, eu converso agora com o infectologista e epidemiologista, Dr. Carlos Starling, que participa voluntariamente do Comitê de Assessoramento da Prefeitura de Belo Horizonte, e com o professor Braulio Couto, que é doutor em bioinformática e especialista em estatística. Tudo bem com os senhores? Me ouvem bem? Muito bem, Baniana. Um prazer, uma satisfação participar do programa da TV Justiça e particularmente em relação a um assunto tão importante, né, e com o meu colega de trabalho de tantos anos, o Braulio Couto. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Vamos começar então, gente, já que está todo mundo se ouvindo bem. Queria entender, né, em BH a gente teve um achatamento da curva. É a minha primeira pergunta para vocês. Isso se deve a quê? Vou começar com o Dr. Carlos, por gentileza. Bom, basicamente isso foi em função de uma decisão tomada pelo prefeito de Belo Horizonte, pela prefeitura, né, a partir do momento que nós sugerimos que fosse feito um isolamento social, um cancelamento e um certo fechamento da cidade. Então, foi a partir dessa decisão que foi tomada pelo prefeito de uma forma muito coerente e atendendo às orientações de um grupo de infectologistas, dos quais eu sou participante, sou eu, o doutor Unaí Tupinambás, o doutor Esteban Urbano e o doutor Jackson Pinto, que é o secretário municipal. Foi constituído esse comitê, junto com o secretário de planejamento, o André, e que nós sugerimos que fosse realmente tomada uma decisão no momento que estava começando a transmissão comunitária. E porque nós sabemos se essa decisão não tivesse sido tomada naquele momento, depois de 50 casos de infecção numa determinada cidade, né, fica muito difícil você controlar a explosão epidêmica. Isso nós a gente está falando em meados de março ainda, né, doutor? Como? Isso a gente está falando em meados de março ainda, foi bem no início, né, que essa decisão foi tomada. Foi lá mas mesmo antes disso nós vínhamos estudando o assunto. A Secretaria Municipal de Saúde vinha planejando uma série de ações, né, criação de um centro de atendimento de Covid, preparação dos leitos de hospitais públicos, contato com hospitais privados. Então isso tudo foi feito antes. Então uma epidemia, quando a situação fica muito ruim, né, significa muito provavelmente que as pessoas não fizeram o dever de casa ou não tiveram tempo de fazer esse dever de casa. E aqui a Secretaria Municipal de Saúde tomou essa atitude antes, né, e o prefeito de Belo Horizonte tomou uma decisão a partir dessa reunião que nós tivemos e mostramos dados epidemiológicos caso não houvesse uma decisão do tipo que foi tomada, que era um fechamento parcial da cidade. E para que todo mundo que está assistindo a gente entenda melhor isso, eu vou pedir para colocar aqui na tela o gráfico que o professor Braulio me enviou, que diz exatamente, aí eu quero conversar com você, professor, que diz exatamente como que foram esses primeiros 45 dias, né? Pode colocar o gráfico aí para mim na tela, por gentileza. A gente vai explicar. Bom, o gráfico é o seguinte, esse na verdade é o velocímetro. É o gráfico que tem umas bolinhas vermelhas. Vou pedir para o professor Braulio já começar explicando aqui para a gente. Professor, esse gráfico mostra então, do primeiro dia que apareceu, né, o primeiro caso confirmado, até o 45º dia, como é que foi a evolução do coronavírus em BH. Então me explica um pouquinho o que significam esses pontinhos vermelhos. Significa que essa transmissão permaneceu estável? Pois é, Mariana, esses pontos em vermelho são os novos casos de Covid confirmados dia a dia.
Então, o dia zero foi exatamente 16 de março, a gente teve 2 casos confirmados de Covid, e aí nós temos a evolução dia a dia, e até o 44º, 45º dia, né? O que a gente pode observar é que até mais ou menos 2 semanas de início da ocorrência de casos aqui em Belo Horizonte, a gente tinha um perfil de velocidade da epidemia que indicava que ela poderia gerar o tão temido pico, né? Que poderia levar a uma exaustão do sistema de saúde. Com o impacto do isolamento social precoce, ele pode ser visto exatamente nesse ponto onde, a partir do 15º dia, há uma estabilização e a curva, ao invés dela levar a um pico exagerado de casos, há uma estabilidade, lógico que é uma estabilidade nervosa, né? Esse vírus, ele tem uma transmissibilidade muito... ele transmite com uma facilidade incrível entre as pessoas, então é uma estabilidade nervosa, mas a gente vê que a velocidade da epidemia leva a uma estabilidade dela em torno de mais ou menos 12 novos casos por dia. Professora, eu vou te interromper aqui rapidinho, porque a gente encontrou agora o gráfico, vou pedir para colocar novamente, só para que o público entenda aqui, porque a gente não tinha ainda encontrado o arquivo. Pode colocar na tela para mim, por gentileza, para eu explicar novamente. Então, vamos lá. Esses pontinhos vermelhos que vocês aí de casa estão vendo na tela, essa é a aparição, né, de novos casos. Então, a gente vê que teve uma leve variação e se manteve bem estável. Essa curva ascendente, roxinha com os pontinhos, seria se a prefeitura não tivesse tomado nenhuma medida, não é isso, professor? Então, a gente teria uma crescente aí de números confirmados da Covid. Isso mesmo, quer dizer, o que a gente está vendo na prática em Belo Horizonte é o achatamento da curva, né? Se a gente consegue ver isso a partir mais ou menos da segunda semana da ocorrência de novos casos, e realmente, se não tivesse ocorrido esse achatamento, a gente teria uma explosão de casos que a gente viu em outros locais. Em Belo Horizonte, a gente não está assistindo esse cenário, né? E aí a gente tem uma ocorrência, como eu disse, assim, nervosa, né? Dia a dia de novos casos, mas estável dentro de mais ou menos essa linha reta que aparece a partir do 15º dia, indica mais ou menos em torno de 12 novos casos por dia, está estável, né? Isso quer dizer que talvez, se a gente conseguir manter esse cenário, a gente nunca tenha esse pico aqui em Belo Horizonte. A gente espera, e que a epidemia... né? E aí que a epidemia ela vai passar lentamente pela população até que a gente consiga também a imunidade de rebanho, né? Mas Deixa eu de uma forma atualizar lenta. aqui o público, professor, só um minutinho, em relação aos dados, para que você também entenda de forma prática. Em BH, a gente tem 851 casos confirmados e apenas 22 óbitos, né? Entre as capitais, a gente tem aí um número muito baixo de óbitos. E para que esse número continue assim, não se eleve, doutor Carlos, queria saber como é que está a questão do isolamento social aí. O ideal, a gente sabe que é 70%, poucos lugares conseguem essa taxa de 70%. Hoje, em BH, como é que está a questão do isolamento? Bom, o isolamento social aqui em Belo Horizonte vinha se mantendo em torno de 60%, 50% a 60%, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Né? Isso caiu um pouco nos últimos dias e esse é algo que nos preocupa, porque o isolamento social, ou o distanciamento social e os cuidados para as pessoas se manterem em casa e saírem para o que for absolutamente necessário, é o ponto-chave do controle da epidemia. Então, é a variável mais importante de controle de uma epidemia como essa, onde nós não temos prevenção, nós não temos vacina, nós não temos um tratamento comprovadamente eficaz, né? Portanto, só as medidas não medicamentosas é que funcionam, os cuidados adequados. Então, esse é um aspecto extremamente importante que a população deve entender. A recomendação continua sendo essa, de permanecer em casa, né? E até que nós passemos por esse momento, como disse o Braulio, né? Que
nós não tenhamos esse pico, né? A nossa batalha é para que o pico realmente, a curva se mantenha achatada até que nós tenhamos um tratamento ou uma vacina. E lembrando que o vírus, ao longo do tempo, ele perde potência, né? Ele perde a virulência, a capacidade de infectar e levar as pessoas a estados mais graves. Então, essa é uma vantagem também, muito pouco comentada, né, do distanciamento e do isolamento social. Que ótimo, bom saber disso. Professor Braulio, queria falar agora sobre os testes, né? Esse é um desafio no Brasil todo, a gente não tem capacidade de testagem em massa. Aí também em BH é uma realidade, se a gente conseguisse testar mais, a gente teria uma incidência ainda menor de transmissão? Você conseguiria fazer um isolamento seletivo, né? O país que mais testou no mundo foi a Coreia do Sul, que conseguiu uma taxa de testagem muito grande, né? Mas no Brasil realmente é uma situação mais complicada, a nossa população é muito maior do que na Coreia do Sul, há um custo enorme em relação a isso e é uma questão que precisa ser implementada, mas com planejamento para que a gente não gaste recurso desnecessário. A situação hoje é que importante. Claro, pode complementar, doutor, por gentileza. A gente tem um delayzinho aí, mas não tem problema não, fica à vontade. Um aspecto importante é que nós não temos a necessidade de testar todo mundo. O importante é testar uma amostra, né, da população. É como se fosse uma pesquisa eleitoral. Você elege, né, grupos da população, calcula o tamanho dessa amostra e nós podemos ir fazendo testagens sucessivas. É isso que está planejado em Belo Horizonte, deve começar agora, ainda essa semana ou no princípio da próxima, a testagem amostral da população, que vai dar uma ideia de como que está o status imunológico dessa população e como que isso vem evoluindo ou vai evoluindo ao longo do tempo. Agora, a preocupação de alguns moradores aí de BH é que a Prefeitura já fala em flexibilizar o isolamento a partir do dia 25 de maio, né? E essa tomada de decisão preocupou alguns moradores. A gente recebeu uma pergunta do João Carlos, que mora em BH e está preocupado com essa situação. Vamos ver. De um lado, as autoridades de saúde falam em se isolar, em se proteger, e do outro, o prefeito ele fala em querer reabrir o comércio, né? Então, a cada dia que passa, a gente vê mais pessoas andando na rua, muitas delas sem máscaras, né? Ou se está com a máscara, está usando a máscara do jeito errado. E reabrir o comércio hoje é realmente interessante. Realmente a situação que Belo Horizonte está hoje realmente precisa de abrir o comércio? Quero a opinião de vocês dois. Vamos lá. Bom, a flexibilização dessas medidas, ela tem sido planejada. Ela foi projetada para o final desse mês. Entretanto, isso pode ser revertido caso os dados epidemiológicos mostrem que isso não deve ser feito. Entretanto, a Prefeitura sabe disso, o prefeito está absolutamente ciente, né? E eu tenho que dizer aqui que ele não era a favor disso, né? É importante dar esse testemunho, né? Entretanto, há uma pressão muito grande para reabertura de alguns setores que não comprometem, né, o isolamento social. Então, isso tem sido planejado, discutido, né, para que a questão do impacto econômico seja minimizado sem comprometer, né, a segurança da população. Então, dia a dia, como o Braulio bem colocou, esses dados são coletados, são analisados, né, e se não houver condições de fazer essa abertura, não haverá, né, porque há uma sensibilidade muito grande do prefeito em relação a isso, né, e do poder público em geral, e também da população. A população sabe disso, né? Belo Horizonte tem essa tradição desde 1918. A população, na epidemia de 1918, nós tivemos também as menores incidências de casos e de óbitos. Então,
Essa é uma característica quase que antropológica do mineiro. Braulio. Mariana, exatamente por causa dessa preocupação, dessa abertura, é que foram criados e planejados esses velocímetros, né? Porque vou pedir até para colocarem que... aqui na tela, enquanto você fala, para a gente entender. Aquela imagem que rodou ali no início, vou pedir para colocarem para o pessoal já visualizar o que é o velocímetro, né? Vocês trabalharam nesse projeto, queria que você já explicasse, então, Braulio, o que é o velocímetro para o pessoal de casa entender. Pois é, a ideia desses velocímetros é exatamente fazer com que a flexibilização do isolamento social não seja uma experiência aleatória, que a gente consiga, tanto a população e tanto o gestor público, consiga se antecipar e ver qual é o impacto de cada fase de flexibilização desse distanciamento social em relação à velocidade da epidemia. Então, a gente usa 2 velocímetros, a ideia é usar um velocímetro para avaliar a velocidade média com que essa epidemia está, vamos falar assim, se alastrando de uma pessoa para outra e gerando novos casos, e também uma velocidade da última semana, dos últimos 7 dias, caminhando de 7 em 7 dias, para que a gente veja se não está havendo, por exemplo, uma tendência de mudança de rumo, já que a velocidade média, ela mostra muito essa situação do achatamento, né? Junto com isso, outros velocímetros estão sendo produzidos, e 2 deles, por exemplo, é para ver como que está o risco de exaustão do sistema de saúde, tanto em termos de vagas de terapia intensiva, quanto vagas de enfermaria. Então, é exatamente essa questão da preocupação com essa flexibilização que esses velocímetros foram projetados, para que não seja algo que seja uma tentativa e erro ao acaso, que a gente consiga, inclusive a população, né, que consiga ver o que está acontecendo e possa, então, entender por que, de repente, uma ação de flexibilização voltou-se atrás, eventualmente, e apertou essa questão do distanciamento, né? Porque é uma questão que esse vírus, ele realmente é muito perigoso, né? A gente precisa ter um cuidado enorme com ele, porque uma vez que ele, como a gente diz aqui em Minas Gerais, né, ele pega embalagem, né, ele toma velocidade, é muito difícil de reverter. A gente viu isso na Inglaterra. O Boris Johnson foi uma pessoa que, num certo momento, ele estava a favor de acelerar essa epidemia para ela passar rapidamente, e aí eles estão colhendo o fruto dessa decisão desastrosa de um líder, e é o que a gente não está vendo aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E esse sistema que vocês desenvolveram aí, esse velocímetro, vou até pedir para colocar de novo, que agora eu vou explicar detalhadamente, é exclusivo aí de Belo Horizonte, né? Isso foi um projeto de vocês. Exatamente, esse foi um projeto feito aqui, né? Nós já utilizávamos um conceito semelhante para para controle de infecção hospitalar, né? Inclusive fizemos trabalhos nesse sentido e foi uma adaptação. Então houve uma contribuição muito grande dos dados oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, coletados e trabalhados pela Secretaria Municipal de Saúde, uma contribuição da Secretaria de Planejamento, do pessoal da demografia. Então, foram eleitos essas variáveis para se acompanhar esses dados. Vocês estão me vendo meio de lado porque eu estou vendo aqui numa TV Sem problema, vamos explicar. Né? O período que a gente tem desse gráfico aí é do dia 23 de abril ao dia 28 de abril, né? Então a gente tem uma velocidade aí da epidemia na última semana, considerando as 3, de 44%. Logo embaixo a gente já tem aí a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid, que ficou em 29%, e a falha no isolamento social de 41%, que é o que chama a atenção, né? E a gente precisa bater nessa tecla sempre, porque o isolamento social é uma das saídas mais eficientes, né? E já falando nessa questão da taxa de leito, eu queria tocar nessa situação aí de BH, né? A gente tem 75% dos leitos ocupados, mas isso não quer dizer que esses 75% estejam com pacientes que tenham a Covid, é isso, Braulio? O Carlos podia explicar melhor, Carlos? Porque ele tem mais acesso a esses dados. Sim, porque aqui nós dividimos, foi dividido pela Secretaria Municipal entre leitos Covid e não Covid. Os leitos não Covid são leitos de pacientes que necessitam
terapia intensiva, independentemente de terem ou não uma doença infecciosa. Então, são os pacientes que têm um infarto, têm uma pneumonia comunitária que precisa de um tratamento, ou uma causa qualquer, uma pancreatite, uma infecção, uma apendicite que precisa de ser operado. E os leitos não, e os leitos COVID, tanto de enfermaria como de leitos de terapia intensiva. Existem cerca de 280 leitos de terapia intensiva, desses, no máximo, 45%, 46% ocupados. Os leitos não COVID têm em torno de 75% de ocupação, ou seja, perfeitamente manejável nesse ponto. Os leitos COVID, existe um planejamento feito com antecedência de que eles podem chegar até cerca de 800 leitos. Né? Existe todo um contingenciamento para que isso aconteça e não haja exaustão do sistema público. E se houver exaustão do sistema público, o sistema privado, né, ele está pronto também para assumir esses pacientes. Existe uma cooperação dentro do município muito grande entre setor público e privado, né, a ponto de um convênio, o maior convênio que nós temos, né, a Unimed BH, tem oferecido sistema de teleconsulta, de teleconsulta e monitoramento domiciliar aberto para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, esse espírito de cooperação, de solidariedade, ele é fundamental no controle de uma epidemia, assim como a comunicação, né? A eficácia da comunicação. Então, os velocímetros têm essa função, né, de tornar a informação mais clara para a população e que ela contribua com o seu comportamento. Né? Existe um cansaço com o isolamento social. Isso existe em todo local. Mas existe também a preocupação, né, com a segurança de todos. E isso é importante que as pessoas percebam que nós não podemos acelerar demais, porque é como um carro mesmo. Essa é a ideia. Se acelerar muito na flexibilização, esse carro pode fugir do trilho, pode trombar, né? E isso nós não queremos. Então, aí é hora de pisar no freio. Então, esse é um mecanismo, é uma técnica que é uma intermitência no processo de isolamento, às vezes de flexibilização. Às vezes acelera, às vezes pisa no freio. E isso a população entende muito bem. Doutor Carlos, eu iniciei aqui o programa dizendo que alguns pacientes do estado do Pará receberam esse atendimento aí, né, na rede de Belo Horizonte, que recebeu de braços abertos esses pacientes, mas o prefeito foi categórico em dizer que em 24 horas a situação dos leitos pode mudar. E aí eu passo a bola para o Braulio agora, justamente para comentar essa questão da velocidade, né, da transmissibilidade desse vírus, Braulio. É isso mesmo? Quando o prefeito fala dessa questão de 24 horas, é que a gente não consegue prever o quão rápido esse quadro vai se alastrar? A gente vê que o vírus, como eu disse, a curva de casos ela é muito nervosa, né? Ela reflete exatamente essa facilidade com que o vírus transmite de uma pessoa para outra. E a questão desse tempo, seja 24, 48 horas ou uma semana, a questão chave é evitar que ele realmente acelere de tal forma que perca o controle e aí a gente tenha uma dificuldade enorme de reverter essa velocidade, a ocorrência de novos casos, ao mesmo tempo que a velocidade também na falha do isolamento, a gente reverter esse comportamento também é muito complicado. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande olhando esses velocímetros dia a dia para poder tomar atitudes em cima de dados reais em tempo real para evitar essa explosão de casos. A epidemia tem um comportamento de crescimento exponencial. Então, o prefeito ele tem essa visão, ele é um engenheiro, ele sabe muito bem, né, do que é um crescimento exponencial. Num dia está muito bem, 72 horas depois pode não estar. Né? E foi por isso que ele tomou essa atitude no momento crucial da epidemia aqui. Então, o achatamento ele foi
o resultado de um respeito enorme, né, de uma pessoa de uma outra área da engenharia por uma outra área, que é a epidemiologia, a medicina, a estatística, a infectologia, da qual ele não dominava. E esse ele deixou muito claro. Ele nos chamou e falou assim, olha, você senta aqui na minha cadeira e fala o que eu tenho que fazer. Essa é a posição de um gestor, né, diante de um problema o qual ele não domina, né? Teoricamente não domina, mas entende muito bem o conceito de crescimento geométrico de alguma coisa. Exatamente. E aí eu falo mais uma vez da importância do isolamento social. A gente já está caminhando aqui para o fim do programa, mas eu queria que vocês deixassem essa mensagem não só para o público de BH, mas eu acho que o Brasil como um todo tem muitas regiões ainda que não tem essa conscientização e que nessas regiões a coisa está ficando feia, o número de casos e o número de mortes tem aumentado muito. Então, vocês como pesquisadores e mais uma vez aqui eu ressalto a importância da ciência, né, e da gente bater bola aqui ao vivo com duas pessoas que entendem do assunto e que fique bem claro que o isolamento é literalmente isso. Quem puder, fique em casa, né? Por quanto tempo o governo determinar ou as autoridades de saúde, a depender do caso, né? Bom, muito bem. Primeiro, eu tenho que agradecer muito essa oportunidade e foi uma satisfação muito grande participar do programa. E chamar a atenção de que uma epidemia, né, pode ser algo imprevisível, né? Mas o sistema de saúde, essa não é a primeira epidemia que nós enfrentamos, temos várias epidemias, uma em 2009, muito recente, né? Portanto, nós temos que pensar em planejar o sistema de saúde como se nós fôssemos ter epidemia uma a cada 10 anos, que é o que vem mais ou menos acontecendo. Então, nós não podemos negligenciar as medidas de planejamento em saúde, vigilância epidemiológica, fortalecer o nosso sistema de saúde para detectar rapidamente os problemas, né, preferencialmente de forma automática, né, e em tempo real, para que essa vigilância ela seja feita dia a dia. A proteção da população e segurança institucional não se faz só com tanques, com guerra, né, com equipamentos bélicos. Isso é necessário também. Entretanto, é fundamental que se privilegie, né, a ciência de um país, né, é fundamental que haja investimento em conhecimento científico. Sem isso, nós ficamos vulneráveis e nós não vamos ser nunca independentes. Braulio, seu recado final, por gentileza. Mariana, eu agradeço também, porque é uma oportunidade única a gente poder conversar sobre essas questões e que a gente tem discutido aqui vai muito além do Covid, né? Que é essa questão do uso da ciência, do uso de fatos e dados para a tomada de decisão. E isso é uma questão que às vezes é um pouco negligenciada. Talvez a ciência esteja eventualmente em xeque, né? Mas é muito importante a gente ver que somente com a aplicação de métodos científicos, de pesquisa, de dados, de informações, de modelos e de teorias e toda essa questão que a gente consegue resolver não só esse problema, como muitos outros, né? Em relação ao material que a gente produziu, a gente coloca à disposição, existe uma prototipagem que foi feita em planilhas e que pode ser divulgada e distribuída, e se for o caso a gente coloca à disposição para outras pessoas de outros locais, se quiserem colocar seus dados e avaliar como que está a velocidade da epidemia, como que está esse processo, a gente fica à disposição para enviar essas planilhas. Que ótimo. Bom, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço demais a presença de vocês dois aqui, foi uma honra bater esse papo. Eu espero que outras cidades, outros estados vejam essa iniciativa e tomem isso como exemplo, né, para que a gente consiga vencer o coronavírus. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. A gente fica por aqui, viu? Mas obrigada a você também de casa que esteve conosco até agora. Se você quiser rever esse e outros programas do Especial Coronavírus, acesse nosso canal do YouTube, é TV Justiça Oficial. Boa noite, até mais.